aqui para iniciar. Então, a ideia da aula de hoje essa primeira parte da aula, né, a parte expositiva. Então, vai ser sobre evidência e argumento, né? No fundo, é sobre argumentação, né, e como a gente pode dar razões para as nossas conclusões, né? Então, um argumento, vocês vão ver que ele é estruturado em premissas e conclusão. Então, o que a gente quer é defender uma certa conclusão e a gente utiliza evidências para isso, né? Ou o que a gente pode dizer também razões, né, justificativas para defender a nossa conclusão, né? E aí evidência, muitas vezes, né, na ciência a gente pensa em termos de evidência empírica, né, também pode ser o caso, a gente pode dar uma evidência empírica de algo, ou pode ser evidência no sentido mais geral de uma razão que a gente pode dar para defender uma certa teoria ou uma certa conclusão, né? Enfim, a ideia é pensar que a gente está fazendo uma argumentação e a evidência atua como uma razão em prol, né, da conclusão que a gente quer estabelecer. Essa conclusão pode ser a conclusão de uma teoria científica, enfim, uma teoria ética, um posicionamento sobre algum assunto, né? Tá, deixa eu só ver se passou o slide direitinho. Ok. Então tá, só para comentar, né, com vocês que a gente vai essa ideia de evidência e razão e argumentos, né, entra como uma questão interessante que a gente pode pensar de maneira mais ampla como parte da própria filosofia, a gente poderia dizer, né, que é uma área que estuda essas questões relacionadas à racionalidade, obviamente não só, né, filosofia, mas que busca estudar como que a gente pode ser mais racional, ou o que é a racionalidade, por exemplo. E, em especial, a filosofia das ciências, né, também se envolve bastante com essas questões. Então, tem um livro bem bacana, né, que tem em português, do Ian Hacking, que é um filósofo da ciência, filósofo historiador da ciência, que se chama Representar e Intervir, né, com o subtítulo Tópicos Introdutórios de Filosofia da Ciência Natural. E ele vai falar que a filosofia da ciência tem basicamente duas questões centrais, né, dois tópicos centrais de investigação, digamos, que a gente poderia formular em termos de problemas de pesquisa, inclusive, né, se a gente quer pensar mais em termos da nossa disciplina, né. Então, um primeiro tipo de questão seria aquelas questões relacionadas à razão, evidência e método, que são questões relacionadas à racionalidade, como ele vai dizer. E tem um segundo grupo de questões, que são questões que relacionam o conhecimento científico e a realidade, né, ou que buscam fazer essa relação. Então, a ideia é que a gente pode pensar como dois grandes grupos de questões em que a filosofia da ciência se envolve. Um é sobre racionalidade e outro é sobre questões relacionadas ao realismo científico, né? Ou como que a gente pode conhecer o mundo, que aspecto do mundo a gente conhece, o que é isso de conhecer o mundo, né? O que a gente está conhecendo a partir daí, que relação que existe entre o conhecimento e a realidade, né? Então, são duas questões centrais para a filosofia da ciência e a gente vai estar se envolvendo aqui com a primeira questão, né? O primeiro grupo de questões, que é essa que tem a ver com razão, evidência e método, né? Que tem a ver com racionalidade. Aqui não tem a parte de argumento ou argumentação, que é o central da aula, mas a gente pode ver isso, né? Quando a gente está falando sobre razão, sobre evidência e métodos, para a gente ser mais racional e incluir a evidência de uma maneira adequada, a gente está falando de argumentação, né, ao mesmo tempo. Então, a racionalidade ela pode ser pensada em termos de dar argumentos para algo, né? Não se reduz a isso, né? A gente pode pensar numa racionalidade prática, também bem mais prática, no sentido de que alguém pode estar fazendo alguma coisa e aquilo pode ser visto como racional, mas a gente pode também refletir sobre aquela prática e mostrar que ela é racional, por exemplo, dando argumentos para ela. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando mais desse nível, né, de como que a gente dá argumentos em defesa de algo, por exemplo, né? E essa argumentação, por que está como base aqui da aula dessa disciplina, né? Porque ao formular um problema de pesquisa, o que a gente está fazendo é argumentando, né? A gente está argumentando, mostrando que aquela questão é pertinente, tentando mostrar como formular aquela questão da melhor forma, justificar por que ela é pertinente, por que é interessante ser investigada nesse momento, nesse contexto. Então, isso envolve bastante esses aspectos da formulação de um problema de pesquisa, né? A argumentação ela é fundamental para a gente formular bem o problema de pesquisa. Então, né, tentando relacionar esses termos, né, evidência, racionalidade, testabilidade e afirmações científicas, né? Aqui eu coloquei quatro
4 termos para tentar, então, associar essa ideia de razão, argumento, evidência, e pensando em termos da ciência, né, ou da pesquisa, que tem a ver com a ideia de formular um problema de pesquisa, né. Então, eu ia propor para vocês, na verdade, tentativa de tentar relacionar pelo menos 2 desses termos em uma frase. Como é que vocês relacionariam, né? Vocês pensam que tem como pensar nesses termos de maneira conjunta, articulada, de alguma forma? Ou esses termos são bastante soltos ainda para vocês, assim? Então, antes de eu tentar mostrar, assim, possibilidades de trabalhar com esses termos de maneira relacionada, eu queria perguntar, na verdade, para vocês se vocês querem tentar dar alguma resposta, né? Não precisa ser nada muito complexo, profundo, enfim. A ideia é ver se vocês conseguem fazer uma frase com pelo menos 2 desses termos, né, ou mais de 2, para ver como que vocês podem tentar relacionar esses termos. Aí eu abro um pouquinho para vocês e ver quem quiser tentar aí. Uma frase que tem pelo menos 2 desses termos. Querem tentar? Que comentou aqui. São necessárias evidências para fazer afirmações científicas, né? Enfim, perguntando se essa é uma boa afirmação. Sim, bem interessante, né? Acho que sim, associou então evidência e afirmação científica, né? Talvez uma outra forma a gente poderia dizer afirmações científicas são baseadas em evidência, ou enfim, para uma afirmação ser chamada científica, precisa ter evidências que apoiem essa afirmação, né? Algo do tipo, né? Mais alguém quer tentar? Podem fazer com o microfone também, se não quiserem pelo chat. Ninguém mais, gente? Tá difícil? Vamos pensar junto, então. Evidência e racionalidade. A gente poderia dizer... Ó, tá aqui mais um exemplo de uma frase, né? As afirmações científicas se baseiam na busca de evidências e são testadas pelo princípio de testabilidade. A gente poderia pensar isso, né? Isso, não precisam pensar no termo testabilidade, pode ser testável, pode ser, não precisa ser exatamente o termo que está ali, mas assim, o que ele significa. Então, as informações científicas se baseiam na busca de evidências e são testadas, né, por um princípio de testabilidade. Ok, também, bem interessante. Uma outra ideia, para formar evidências é preciso realizar testabilidade de algo. Sim, também acho que dá para pensar nesses termos, né? Para que as evidências possam ser bem consolidadas, para que a gente tenha boas evidências de algo, aquilo precisa ser testável em alguma medida, né? Para que aquilo possa ser considerado uma evidência, né? Senão, se a gente fala alguma coisa que não tem como a gente testar, ou aqui talvez você esteja pensando também em termos de observar, talvez, né? É difícil de pensar como que a gente trataria aquilo como uma evidência, né? Nesse caso aqui, então, mais para evidência empírica, né? As 4 fica difícil aqui comentar, né? As 4 é mais difícil. Eu, inclusive, fiz 2 frases para ter as 4. Mas é legal a gente ir tentando articular esses termos, né? As afirmações científicas são evidenciadas por testabilidade. Também, bem interessante. Mas aí a gente está falando das próprias afirmações científicas serem evidenciadas, né? Como se a afirmação científica fosse uma evidência. Pode ser também, né? Mas outra forma de pensar é que as afirmações científicas, elas contêm evidências que apoiam elas, né? É uma outra maneira. Então, só para colocar por que essa ideia, assim, né, de começar com uma pergunta e termos soltos para vocês pensarem, né? Porque quando a gente faz, o que é a compreensão, né? A compreensão de algo é um objetivo de aprendizagem, um objetivo da educação, a gente poderia dizer, né? Ou desse processo de ensino e aprendizagem envolve compreensão. A gente quer que vocês tenham compreensão sobre aquilo que a gente está passando, ou inclusive sobre aquilo que vocês mesmos estão construindo, né? E a compreensão, a gente pode pensar que ela se dá em termos de teorias, por exemplo, né? Então, quando a gente tem uma certa teoria sobre algo, quando a gente conecta certos termos e consegue estabelecer frases que conectam certos conceitos importantes, a gente tem uma teoria para aquilo, né? Então, uma coisa é a gente ter uma lista de conceitos, né? Uma lista de termos.
e outra é a gente articular esses termos de uma certa forma. Então, toda teoria, toda compreensão que a gente tem de algum fenômeno envolve conectar esses termos para que aquilo possa ser mesmo uma compreensão, uma teoria que e não apenas termos soltos, né? Então essa ideia é, a gente começa muitas vezes com termos soltos, pensa que aqueles termos podem ser importantes, que eles podem estar relacionados de alguma forma e tenta buscar articular eles em frases, por exemplo, em argumentos, daí o segundo ponto seria não apenas em frases isoladas, mas fazer frases que se concatenem, que sejam articuladas, para que a gente forme um argumento, né? Então isso é só para mostrar que é o início de pensar em termos de uma argumentação, é a gente pensar termos que são importantes, né, que tenham conceitos ali que a gente pensa que são significativos e que possam se relacionar. A gente, então, faz frases que relacionem esses termos. Dessas frases, a gente pode tentar concatenar elas de alguma forma, em que elas se articulem em torno de um argumento, né? Esse argumento pode ser a base de uma teoria científica, por exemplo, né? A fundamentação de uma teoria científica. Ou, enfim, uma outra teoria, a compreensão sobre alguma coisa. Enfim, pode ser algo bem particular também, a gente quer explicar alguma coisa que aconteceu agora aqui, eu vou lá e tento explicar isso fazendo, né, certas afirmações, criando um certo modelo que explique aquilo, né? E isso pode ser pensado, então, como um argumento que na ciência muitas vezes a gente fala em termos de teoria ou de modelo, mas no fundo o que a gente está fazendo é uma certa argumentação, né? Então a gente começa com termos isolados, concatena eles de alguma forma, e passa a ter uma compreensão melhor daquele fenômeno, daquele sistema que a gente está interessado, e forma daí uma certa argumentação que embasa o que a gente está pensando, né? Ou a conclusão que a gente acabou estabelecendo. Então, só para vocês verem como é que isso se conecta, né? Claro que a gente não tem esses termos totalmente soltos, né? Talvez cada um desses termos signifique já alguma coisa importante para vocês, talvez signifiquem coisas diferentes para cada um de vocês. Então, a gente tem um conhecimento prévio, que é importante a gente levar em conta, mas é interessante, então, ir articulando isso para fazer argumentos, fazer teorias, né? Então, uma possibilidade de pensar isso, né? Uma tentativa, né? Afirmações são científicas se podem ser testadas com base na evidência, por exemplo. Ou somos racionais se pesamos a evidência adequadamente. Então, uma outra forma de pensar isso, né? Então, a primeira frase ainda tem afirmações científicas, testabilidade e evidência. Né? Poder ser testada significa testabilidade, né? Testável. E racionalidade e evidência numa outra frase, para dizer que somos racionais se a gente pesa a evidência de maneira adequada. Então eu vou colocar aqui algumas citações, tá? de pessoas que estão falando sobre evidência, o que é evidência, né? Para agora ficar entrar um pouquinho nesse termo, assim. Então se vocês tiverem alguma questão, algum ponto, podem ir falando, como eu comentei antes. Então a ideia seria, né, uma primeira citação que eu peguei aqui do David Hume, que é um filósofo escocês do século XVIII, né, que é um dos, talvez, filósofos mais influentes assim, na atualidade, né, inclusive hoje. Então, ao longo da história, mas atualmente continua bem forte. Ele vai dizer o seguinte, né, um homem sábio, que a gente pode pensar em humanos sábios, né, ajustam sua crença à evidência. Então, aqui ele está fazendo uma frase relacionando talvez 3 termos, a gente pode pensar, né? Um ajuste entre crença e evidência. Então, o que ele está querendo dizer? Que que ele chama de sabedoria aqui, porque um homem sábio, né? A gente pensaria um humano sábio, mas a gente pode pensar como sabedoria, que tem a ver com racionalidade, a gente pode pensar, né? Então, ele está ligando 2 termos, né? Pensando em termos de crença e evidência, ou seja, é interessante que a gente ajuste a nossa crença de acordo com a evidência que a gente tem, né? Então, isso não significa uma visão que a gente só pode acreditar naquilo que tem muita evidência, não é isso, mas é interessante que a nossa crença, o peso, a força da nossa crença, tem a ver com o grau de evidência que a gente tem, né? Então, isso geraria, digamos, uma posição mais racional para esse autor, é algo assim bastante consensual nesse sentido mais fraco que eu falei para vocês, né? Não quer dizer que a gente não pode acreditar em algo que tenha pouca evidência, enfim, mas a ideia é que isso se relacione. Se a gente tiver mais evidência, a gente vai acreditar de maneira ainda mais forte. Uma outra citação, né? Dessa de um autor atual, né? Na enciclopédia de Stanford, de filosofia, né? Tem lá
uma entrada, né, um dos termos da enciclopédia é evidence, né, de evidência. E aí tem um texto grande sobre evidência, né, é uma enciclopédia bem interessante, né, ela é aberta para qualquer um ler, né, os termos dessa enciclopédia, está na internet. É chamada CEP, né, Stanford Encyclopedia of Philosophy. E é bem interessante que, então, muitas das pessoas que trabalham muito com esses temas, né, dentro da filosofia, são quem escrevem, né, cada um desses termos. E eles são modificados ao longo do tempo, né, tem atualizações. Então, é bem interessante, assim, são uma enciclopédia que vai se atualizando, está disponível na internet e tem, enfim, várias coisas relacionadas mais à filosofia, mas que a gente pode pensar, enfim, tem sobre teoria científica, sobre muitas coisas relacionadas à ciência também, né, e a essa ideia de pesquisa ou problemas de pesquisa, né, vai ter muita coisa interessante para vocês, se quiserem acessar coisas lá também, né, para, enfim, para pensar mais a fundo nessas questões relacionadas ao problema de pesquisa. Então esse autor vai fazer vai ter uma citação, né, que vai dizer o seguinte: a evidência, seja lá o que for, né, a gente ainda não sabe o que ela é, e ela é bem vaga, né, mas para que ela serve, né? Então, a evidência, seja lá o que for, é o tipo de coisa que pode fazer diferença na justificação para acreditar ou no que é razoável acreditar, né? Então, está colocando aqui, a gente não sabe bem o que é evidência, né? Ela é muitas coisas diferentes, mas a função dela é em dar uma justificativa para a gente acreditar em algo de maneira razoável ou justificável, de maneira justificada, né? Ou que a gente tenha racionalidade ao adotar essa crença, né? Então, ele vai relacionar a evidência com justificação e com racionalidade, que são o outro termo que eu coloquei no início lá pra gente, né? Que a gente pode pensar aqui o razoável como sendo um sentido próximo de racionalidade, né? De racional. Então, aqui uma outra citação do mesmo autor, para colocar, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou colocando citações e mostrando o que cada citação tem de novo aqui, que talvez nos aproxime mais do tema que a gente está querendo trabalhar na aula, né? Então, é característico de pensadores racionais respeitar a evidência. Na medida em que alguém é racional, está disposto a responder adequadamente à evidência. É preciso que a evidência ela afete as nossas crenças de alguma medida, se a gente está sendo racional, né? Que molde isso, que enfraqueça, que fortaleça, que derrube a nossa crença, ou que vai ter algum tipo de modificação, né? A evidência tem que ser algo que influencia em alguma medida crenças que estão sendo, então, afetadas, que tem alguma diferença em relação àquela evidência, né? Obviamente, a racionalidade não é garantia de acerto, mas estar enganado não é o mesmo que ser irracional. Então, quando a gente é racional, não significa que a gente acertou, que a gente está certo, né? A gente pode estar enganado e mesmo assim ser racional. Na medida em que alguém respeita a evidência, não é irracional mesmo quando está errado. O que essa nova citação traz, né, a respeito de evidência? Uma ideia de que a racionalidade não implica certeza, né? A gente não precisa estar certo sobre algo, estar completamente seguro sobre aquilo ser o caso, né? Aquilo ser garantido para ser racional, né? Porque a certeza é algo que a gente não consegue, né, estabelecer de forma completa, né? Certeza sobre algo. Então, a racionalidade não está pedindo que a gente esteja certo sobre algo, né? Está pedindo simplesmente que a gente pese as evidências, que a gente ajuste essa crença à evidência, né? E aqui tem uma ideia, então, de falibilismo, né? Que é a ideia de que a construção do conhecimento na ciência ou em qualquer outra forma de estabelecer, de começar a construir conhecimento, desenvolver, avançar nessa construção do conhecimento, não significa que a gente é infalível ao fazer isso, né? Então, o nosso conhecimento ele não está 100% garantido, né? A gente pode avançar, pode estar sendo mais racional, pode ter erros, mas ao mesmo tempo ir melhorando isso, tendo falhas aí, né? A gente não precisa assumir uma posição que é infalível, né? Então, o conhecimento, inclusive na ciência, que a gente constrói, ele não é infalível. Pode ter falhas, mas ao mesmo tempo a gente pode estar sendo racional ao fazer isso, né? Não apenas na ciência, né? No nosso dia a dia, enfim, em várias outras domínios assim da vida e da prática social que a gente estabelece, né? Tanto em termos de construir conhecimento pela ciência, enfim, do conhecimento ordinário nosso do dia a dia. A ideia é que a gente possa assumir um falibilismo, hein? Possa ter incerteza e ao mesmo tempo ser racional.
uma outra citação, né? Um homem racional, aqui vamos colocar de novo um humano racional, é aquele que faz um uso adequado da razão. E isso implica, entre outras coisas, que ele estima corretamente a força da evidência. Então aqui entrou um outro ponto interessante que a gente não tinha visto até agora, que fala em termos de força da evidência. Ou seja, a evidência não é uma coisa de tudo ou nada. Não é um 0 ou 1. Né? É tem ou não tem evidência. Mas tem a ver com a força. Quanto de evidência tem para alguma coisa? Não só em termos de quantidade, mas a qualidade da evidência. A diversidade da evidência. Essa evidência é uma evidência interessante para isso que alguém está afirmando? Ou ela é uma evidência só sobre um caso particular e a afirmação é muito mais geral? Né? Então, tem uma diversidade interessante de evidências para que a gente possa concluir esse argumento, por exemplo, essa teoria. Então, a ideia aqui é colocar aqui, para ser racional, a gente tem que fazer um uso adequado da razão, e para fazer um uso adequado da razão, a gente precisa estimar de maneira adequada a força que a evidência tem a favor daquela afirmação, por exemplo. Então, de novo, evidência relacionando com racionalidade, e aqui essa noção de que a evidência não é um tudo ou nada. Né? A gente pode ter mais ou menos evidência, a gente pode ter evidência de maior ou menor qualidade, maior ou menor diversidade. Né? Então, por exemplo, quantidade, qualidade e diversidade da evidência são importantes para a gente pensar se a afirmação que a gente está fazendo a respeito do mundo, né? algo que tem a ver com evidências, se aquilo está bem embasado ou não, né? Se está bem justificado ou não. Então, uma outra, acho que essa última citação sobre evidência, né? Está nesse dicionário de filosofia do Simon Blackburn, que ele vai dizer que evidência, de novo, né? Nota que como é algo vago no sentido de que é muitas coisas diferentes, né? É qualquer coisa que aumenta ou diminui a probabilidade de uma afirmação, né? Então, acho que essa também é interessante de pensar, né? O que é a evidência? Na verdade, ela está aumentando ou diminuindo a probabilidade de uma afirmação ser verdadeira, por exemplo, a respeito do mundo. Né? Então, isso é o interessante da evidência, é o papel que a evidência tem. Ela tem que estar mexendo na probabilidade de uma afirmação. Se ela não está mexendo, então ela não é uma evidência para algo. Aquilo que a gente está tratando como evidência não é uma evidência para aquela afirmação. Porque se aquela evidência for correta ou não, ela não mexe no fato de se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Então, aquilo que a gente está achando que é uma evidência não é. Né? Então, o ponto principal aqui da evidência é justamente isso, pensar que ela está mexendo na probabilidade de uma afirmação. Né? Que evidência sendo pensada como possivelmente uma evidência contrária também. Né? Então, uma evidência contrária a uma afirmação, ela vai diminuir a probabilidade daquela afirmação ser verdadeira. Se é uma evidência a favor, né, vai aumentar. Um ponto interessante de pensar é que as evidências não estão dadas, então, né, no mundo. Elas são sempre evidências para alguma afirmação. Então, se eu tenho lá um dado empírico, por exemplo, eu tenho, enfim, alguma coisa que eu observei e eu vou tratar aquilo como uma evidência para uma afirmação, pode ser que aquilo não seja uma evidência, aquilo não mexe na probabilidade, né, da afirmação. Então, significa que certos, não só dados empíricos, a gente pode ter outros tipos de razões que podem ser tomadas como evidência, mas para algo ser uma evidência, ele é a evidência para alguma coisa, para uma afirmação, por exemplo. Né? Então, o fato dele ser evidência não é algo que está dado no mundo, é a evidência que a gente coloca para defender uma certa afirmação. Né? Então, claro que aqui não significa que a gente construiu tudo isso pela gente, né? A gente está utilizando evidências no sentido de que não é algo completamente subjetivo da gente, enfim, mas a gente está utilizando aquilo como evidência e não outra coisa, porque aquilo é importante para a nossa afirmação. Né? Então não é uma evidência de algo, simplesmente é uma evidência para alguma coisa. Né? Então algo é evidência para uma afirmação quando constitui uma razão em favor da afirmação, né? Ou contra, a gente poderia dizer, no caso de diminuir a chance daquela afirmação ser correta. Né? Então, claro, aqui eu coloquei, né, entre parênteses, algo é evidência para uma afirmação quando constitui uma boa razão em favor da afirmação. Né? Para alguém dizer que aquilo é uma razão em favor de algo, pensar que aquilo é uma boa razão. Né? Porque alguém pode dizer que aquilo é uma razão e não ser. Né? Ou seja, aquilo que está sendo tomado como evidência não ser uma evidência para a afirmação. Então, aqui a gente está começando a ver que a evidência ela é uma razão em favor de uma afirmação. Né? Por isso que ela não está dada na natureza. Né? O que pode ser visto como dado na natureza, isso ainda pode ser talvez questionado, é
algo que tem na evidência ali que a gente está utilizando, mas a evidência como tal, ela é sempre evidência para alguma coisa, né? Então já está dentro de um raciocínio, dentro de um argumento que a gente está utilizando. Então a gente poderia dizer, né, que P, por exemplo, é uma evidência para C quando favorece C, né? Quando é uma evidência a favor, né? Aqui eu vou assumir evidência como evidência a favor, né? A gente pode pensar também como evidência contrária, mas para ficar mais simples, não ficar sempre pensando no contrário, vamos pensar de uma maneira mais simples. Então aqui eu estou colocando P e C, porque agora eu vou falar em termos de argumento, né? E P são premissas, C é a conclusão. Então só para a gente já ir indo na parte de argumentos, né? Então o que eu queria destacar aqui para vocês é que a gente pode pensar que P é evidência para C quando favorece C. No caso aqui, pensando em termos de uma argumentação, a premissa é uma evidência para a conclusão quando favorece a conclusão. E aí o ponto, então, de estabelecer essa relação com os argumentos é que as evidências, elas são veiculadas nas premissas de um bom argumento, né? Então, um argumento é estruturado sempre em premissas e conclusão. O que a gente quer é que essas premissas atuem como evidência em favor da conclusão, que sejam boas razões para a defesa daquela conclusão. Então, um argumento bom, um argumento que é bem estruturado, ele vai fazer isso, ele vai colocar nas premissas algo que justifique aquela conclusão, né? Enfim, o argumento também pode ser ruim, mesmo sendo feito dessa forma, porque podem ter outros argumentos que criticam aquele, né? Enfim, um argumento ele não é simplesmente por estar bem estruturado, não significa que ele é verdadeiro, né? Então, além do argumento, a gente vai precisar daí de um debate, né? de um diálogo que se possa colocar argumentos em contraposição a outros, para a gente poder ver qual argumento é mais sólido, enfim, qual que é mais interessante para ser defendido, né? Então, um argumento que pode parecer bom frente a outros argumentos pode ser pior, né? Ou, inclusive, se a gente for olhar, sei lá, no passado, olhar para certos argumentos que justificavam certas posições, e a gente vai ver hoje que tem muitos argumentos contrários a ele, né? Isso vai mostrar também que o que parecia ser um bom argumento não é, né? Então, mas o ponto é dizer que para algo ser um bom argumento, em termos da estrutura de um argumento, não necessariamente se ele é verdadeiro ou falso, mas a ideia é que as evidências estejam nas premissas do argumento, ou seja, o argumento tem que poder ser justificado, a conclusão do argumento tem que ser justificada com base nas premissas, né? Antes de eu voltar, eu vou começar a falar agora sobre o que é um argumento de uma maneira mais esquemática. Eu ia abrir para vocês, se vocês querem falar alguma coisa, e eu vi que colocaram alguma coisa no chat aqui, eu já vou olhar. Só vou ler aqui, então, colocaram no chat, e fiquem abertos, pessoal, agora para falar um pouquinho, antes de eu entrar, na parte de falar um pouquinho sobre isso, de premissas e conclusão de um argumento, para ver se está ficando claro aqui, porque ainda mais pela internet eu fico inseguro assim, se está dando para entender ou não. Aqui o Danilo comentou, né? O argumento só é bom até aparecer outro argumento melhor que ele. Exatamente, né? E para a gente ver se o argumento é bom ou não, se ele enfim, o argumento pode ser bom, mas se ele se a gente pode defender ele, se ele é suficientemente bom a ponto de a gente defender ele atualmente, né? A gente precisa ver se tem outros argumentos também contrários a ele, ou ver qual premissa do argumento pode estar incorreta, se a inferência que vai das premissas para a conclusão, ela está bem estabelecida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora nos próximos slides. E na atividade que eu vou passar para vocês, vai ser uma atividade para construir um argumento, né? Então, essa aula é bem para vocês entrarem um pouco nessa ideia de argumento e argumentação, que vai ajudar depois na formulação do problema de pesquisa, né? E não só, né? A ideia é que esse é um tema que ajuda a gente em vários outros momentos também. Mas sim, é bem interessante esse ponto, né? Um argumento ele pode ser bom ou parecer muito bom, e a gente, na verdade, vê que tem muitas críticas, né, a ele, né? O que é interessante de quando colocar as coisas em termos de um argumento, de premissas e conclusão, é que o argumento fica bem explícito. E se a gente quer criticar, a gente pode olhar onde é que eu posso criticar. Será que tem alguma das premissas que eu posso criticar mais facilmente, que eu não estou concordando tanto? É a conclusão que não parece ser estabelecida a partir das premissas? Então, quando a gente constrói um argumento de maneira explícita, isso facilita tanto por ficar mais claro, mais explícito, né, para a pessoa que está lendo, quanto para poder fazer críticas também, né? Então, alguém pode dizer, olha, eu não concordo com esse argumento porque essa premissa aqui
não está muito boa, ela não parece ser muito adequada. E alguém pode fazer, então, um argumento contrário àquele que negue aquela premissa, né? Mas isso acho que vai ficando mais claro agora ao longo dos próximos slides e na atividade, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, ou um comentário? Deu para entender um pouco essa parte das evidências e depois como que ela entra no argumento? Ou qual que é o papel da evidência, enfim. O que ela é. E agora que a gente está entrando na parte de argumentação, conseguiram ver que existe um certo vínculo aí? Vou assumir que vocês estão entendendo tudo, tá? Se não tiver nenhuma questão específica. Vamos ser criticados em tudo, o Fernando colocou. Não sei se eu peguei bem, mas a ideia é que num debate aberto a gente possa sempre fazer críticas a argumentos, a teorias contrárias, né? Então isso é interessante, por exemplo, na própria ciência, se a gente for pensar, né? Como é que ela avança. Então, esse nível social da ciência, em termos de a gente está colocando argumentos que são bem basados em evidências e está, digamos, publicando esses materiais, né, artigos, por exemplo, que estão em revistas, né? A ideia é que pessoas possam ler isso, possam utilizar para o seu próprio trabalho ou possam fazer críticas, possam mostrar que encontrou coisas diferentes. Então, essa parte da argumentação pública, assim, né, que a gente possa fazer tanto em termos de escrita, né, em textos, em artigos científicos, por exemplo, ou em congressos, enfim, em debates, em palestras, enfim. Essa dimensão da argumentação ela é muito importante, né, para a ciência. A gente muitas vezes pensa que a ciência é simplesmente fatos que vão se acumulando, né? Mas não, né, esses fatos eles são utilizados dentro de evidências para uma certa teoria e a gente pode ir consolidando mais essas teorias, mostrando que as evidências, na verdade, são fortes, ou pode mostrar, provavelmente, problemas para essa teoria, limites, por exemplo, que se pensava que valia para um escopo grande ali de fenômenos, na verdade, se aplica só a um grupo pequeno. Então, a gente avança por meio na construção do conhecimento, né? Por meio de argumentação, assim, né? Então, isso é uma maneira de a gente poder ser mais racional, né? Tentar dar bons argumentos e, claro, não só na ciência, isso vai envolver, né, todo diálogo que a gente possa fazer, que a gente queira fazer de uma maneira séria e que a gente esteja levando em conta a posição do outro e queira, enfim, fortalecer ou criticar essa posição, examinar ela e ver o que pode sair daí. A gente está fazendo, na verdade, investigação que pode ser científica, mas isso vai estar em termos de argumentos, né? Argumentos que podem virar teorias bem fundamentadas, criticadas, enfim. Mas a argumentação, então, é a base não só da filosofia, como é pensado muitas vezes, a filosofia envolve muita argumentação, mas da ciência e da investigação como um todo, né? Toda investigação ela vai estar sendo estruturada em termos de argumentos. Né? Tudo bem, então? Eu vou, então, passar para essa outra parte, que, na verdade, está bem ligada, né? Não é uma parte completamente separada. A ideia foi dar uma introdução ali sobre argumentos, né? Falando sobre o que a gente poderia pensar que é uma evidência, ou qual o papel da evidência, e relacionar com a argumentação. Então, o que a gente pode pensar de um argumento, isso está bem geral, tá, gente? Eu sei que pode parecer muito abstrato para vocês, mas eu acho que é interessante para dar essa atividade para vocês e para vocês talvez pensarem nisso em termos mais amplos mesmo, e depois a ideia é que vocês possam aplicar isso na hora de formular o problema de pesquisa de vocês e, enfim, para outras situações também. Então, todo argumento é um complexo que envolve afirmação e razão, né? Então, muitas vezes é chamado assim, né, um complexo afirmação-razão. Por que afirmação-razão? Porque não são simplesmente afirmações soltas, né? Digamos que aqueles 4 conceitos lá que eu falei para vocês, né? Evidência, racionalidade, afirmação científica e testabilidade, por exemplo, né? A gente poderia dar definições desses conceitos, por exemplo, que seriam afirmações soltas, né? Um argumento ele não é simplesmente afirmações soltas. As afirmações estão concatenadas e estão dando uma certa racionalidade para aquilo, né? Por isso que um argumento não é simplesmente afirmações, mas é afirmações que estão articuladas de alguma forma
e que faça com que tenha algo racional ali e que conecte essas afirmações, gerando a conclusão do argumento, né? Então, o argumento ele é formado por 3 componentes, né? Então, na verdade, 2 componentes, então, que são afirmações e um que tem mais a ver com a razão aqui, que a gente está colocando, né? Não que as afirmações não sejam racionais, obviamente, mas num argumento, a parte da inferência é bem importante, que é o que faz essa conexão entre as premissas e a conclusão. Então, todo argumento tem premissas e conclusão. E a ideia é que as premissas possam justificar a conclusão. E ela faz isso pela inferência que a gente utiliza, né? Então, é o que faz as afirmações não serem soltas, né? O que faz essas afirmações não serem soltas e poderem ser divididas em premissas e conclusão é justamente a inferência que a gente quer estabelecer. Quando a gente tem premissas e quer estabelecer uma inferência para a conclusão, significa então que aquelas frases que poderiam ser vistas como soltas agora são premissas e conclusão de um argumento. A gente quer chegar de premissas à conclusão. Essa é a ideia de um argumento. A gente parte de premissas para chegar na conclusão, né? Claro, um argumento pode começar pela conclusão, a gente pode começar estabelecendo a conclusão que a gente quer e depois dar razões para isso, né? Enfim, se eu disser, eu estou dando aula para vocês porque estou aqui no computador, no Google Meet, enfim, eu vou dar várias razões, né? Eu posso começar pela conclusão, mas estabelecer razões, né? Mas a ideia é que, mesmo sendo invertido isso, a conclusão é sempre conclusão e as premissas são sempre aquilo que justifica a conclusão, né? A gente pode começar falando algo que a gente quer defender, a tese que a gente tem, a conclusão, e explicar, né, justificar essa tese de alguma forma, que são as premissas. Ou a gente pode começar pelas premissas, né? Dado que alguma coisa, já que tal coisa, portanto, aí tu conclui, né? Então, por mais que essa estrutura a gente possa começar um texto pela conclusão, a conclusão sempre tem um caráter de conclusão e as premissas, o caráter de premissa, dada o argumento que a gente está dando, né? O argumento que vai dizer o que é premissa e o que é conclusão. E aí, então, a gente faz uma inferência da premissa para a conclusão, e isso é o que é importante num argumento, né? Então, a gente tem essas afirmações que não estão soltas, mas estão concatenadas por uma inferência que faz com que essas afirmações tenham uma estrutura de um argumento, né? Aqui a gente pode pensar, né, uma outra forma de botar são as premissas, né? Digamos que a gente tem uma premissa aqui, uma segunda premissa, enfim, pode ter várias premissas, e muitas vezes coloca, né, só para vocês, se vocês lerem sobre argumentação em algum lugar, muitas vezes tem esse risquinho aqui que é para dizer que daqui vem a conclusão, né? Então, a gente tem várias premissas, e aí estabelece um risquinho que seria, digamos, a inferência para chegar na conclusão aqui. Para tentar dar de maneira esquemática para vocês um pouco mais, ver se fica um pouquinho mais claro o que eu estou querendo dizer. Então agora dar alguns exemplos, né? Exemplos bem básicos assim. Bem simples, mas a ideia é que a gente não precisa fazer argumentos complexos mesmo, né? Quanto mais explícito os argumentos forem, melhor, né? Tanto para alguém aceitar ele, porque vai entender ele mais facilmente, ou para criticar também, porque vai estar claro ali e a pessoa pode dizer, não, eu não concordo com essa premissa, mas aí precisa dar boas justificativas para isso, né? Trazer boas razões e construir um argumento, então, em contraposição àquele. Digamos que eu tenho uma premissa, né? Eu moro em Salvador. É a premissa que eu coloquei. Bom, se eu simplesmente digo eu moro em Salvador, isso não é uma premissa para nada, é só uma frase, né? Mas eu estou colocando aqui ela como uma premissa para uma certa conclusão, né? Eu posso concluir, a partir dessa premissa que eu moro em Salvador, de que eu moro na Bahia, né? Isso é meio óbvio, né? Eu acho que vocês vão se dar conta, sim, se tu mora em Salvador, tu mora na Bahia, né? Por quê? A gente pode pensar simplesmente numa ideia que a gente chama de teoria de conjuntos, né? Porque o conjunto Bahia, ele é maior e contém o conjunto Salvador, né? Então, Salvador é menorzinho que a Bahia, né? Aqui a gente pode ver até, não estou querendo dizer que é um mapa, alguma coisa de território, né? Poderia se colocar numa forma geográfica também, mas aqui pensando simplesmente no termo, né? De uma forma mais abstrata aqui. Então, Salvador é, enfim, um município, a capital, no caso, né? De um estado maior que a Bahia, né? Então, parece meio óbvio que se eu digo que eu moro em Salvador, eu já posso concluir que eu moro na Bahia, né? Mas por que isso, né? Então, o ponto é que, na verdade, tem uma premissa oculta aqui. Então, a gente nunca tem apenas uma premissa no argumento, a gente vai ter pelo menos duas. Se o argumento tem uma só, a gente tem que pensar que há uma premissa oculta aqui.
Porque se a gente vai de uma premissa para a conclusão, significa que a conclusão já está presente na premissa aqui, né? É dizer a mesma coisa quase. Então significa que, na verdade, tem alguma coisa oculta entre a premissa e a conclusão, que é uma outra premissa, né? Que é importante para estabelecer essa conclusão. Digamos que alguém que não conhece nada do Brasil, nada da Bahia, por exemplo, e vocês vão dizer, eu moro em Salvador, isso talvez não signifique muito para elas, se elas não conhecem, né? E talvez vocês tenham que dizer, eu moro na Bahia, né? E talvez aquilo a pessoa saiba, tá, Bahia, eu sei que é um estado do Brasil, por exemplo, né? Então, o que a gente, na verdade, está pensando aqui nesse argumento, né? Tem uma premissa oculta que é que Salvador pertence à Bahia, né? É meio óbvio pra gente, mas eu estou justamente querendo colocar argumentos óbvios para vocês entenderem a ideia de um argumento, tá? Então, quando a gente está querendo concluir, por exemplo, que eu moro na Bahia, né? Eu posso falar, eu moro em Salvador, Salvador pertence à Bahia, portanto, eu moro na Bahia, né? Então, vocês veem que não tem nenhum problema com esse argumento. O primeiro também não tem nenhum problema, né? A gente fala assim, por exemplo. Mas o que é interessante, quando a gente quer explicitar mais um argumento, a gente tenta, então, tornar ele mais explícito e mostrar que premissa oculta tem aqui para que isso possa ser estabelecido de uma forma mais explícita, né? Então, eu tenho uma primeira premissa, tenho uma segunda premissa. Se eu faço uma inferência a partir dessas duas premissas, eu consigo concluir que eu moro na Bahia. Porque Salvador é parte da Bahia e eu moro em Salvador, então eu posso dizer que eu moro na Bahia. O que acontece aqui? O argumento ele é válido, né? Aqui eu vou estabelecer uma outra diferença para vocês que é interessante. Pensar que o argumento ele é válido, ele está bem estruturado, mas ele não é cogente ou convincente, né? No sentido de que tá ok, né? Se eu moro em Salvador e Salvador pertence à Bahia, eu posso dizer que eu moro na Bahia. Ok, não tem problema com esse argumento. Mas alguém ainda pode duvidar, será que ele mora em Salvador? Né? Enfim, será que ele mora na Bahia? Parece óbvio por aqui, mas eu posso duvidar dessa premissa. Essa premissa aqui, por exemplo, Salvador pertence à Bahia, digamos que eu possa ver isso mais facilmente. Enfim, eu olho lá, independente de se eu moro ou não em Salvador, eu consigo ver que Salvador pertence à Bahia. Mas eu moro em Salvador ou não? Alguém poderia perguntar, para a conclusão poder ser estabelecida, não basta que Salvador pertença à Bahia, eu tenho que morar em Salvador também, né? Então, o que acontece nesse argumento? Ele está bem explícito, mostra que ele está bem estruturado, mas vocês ainda poderiam duvidar, será que ele mora em Salvador? Né? Não sei se vocês conhecem meu sotaque, que eu não sou de Salvador originalmente, né? Será que eu estou morando mesmo em Salvador ou não? Né? Então, aqui eu vou colocar então um pouco a parte das evidências, né? Aqui pensando agora em termos de evidências empíricas, tá? Depois vocês vão ver, a evidência não é só evidência empírica, né? A gente está dando razões para eu morar na Bahia, que tem duas, que podem ser vistas como evidências em alguma medida, mas não são ainda evidências suficientemente fortes para, enfim, para alguém que está muito cético, que está duvidando que eu moro em Salvador, por exemplo. Então, o que a gente pode pensar é que evidências empíricas a gente poderia usar para defender essa conclusão, que é um pouco o que eu vou querer também dar na hora que vocês vão construir um argumento, né? Então, depois dessa parte aqui, a ideia é que vocês construam um argumento em grupo, cheguem num consenso, numa conclusão que vocês querem estabelecer e tentem pensar nas premissas para que aquela conclusão possa ser justificada, né? Possa ser bem justificada. Não precisa ser evidências empíricas necessariamente, vai depender do tipo de conclusão que vocês querem estabelecer, né? Se as evidências empíricas são importantes ou não. Por exemplo, na matemática, a evidência empírica não é importante, né? O tipo de evidência da matemática não é empírico. Mas então a gente pode pensar isso, né? Que evidências eu tenho para defender a conclusão de que eu moro na Bahia? Bom, digamos que eu coloque lá outras evidências que podem atuar então como premissas, né? Por exemplo, eu posso mostrar para vocês uma conta de luz que está no meu nome aqui, para mostrar, olha, eu tenho uma conta de luz no meu nome, isso é uma evidência de que eu moro aqui. Mas lembrem, evidência não tem o sentido tudo ou nada, não é? Então é óbvio que ele mora aqui, ponto, né? Existe a força da evidência, como a gente viu antes. Então a conta de luz pode estar no meu nome e eu não morar aqui ainda. Então é uma evidência, ela vai aumentar a probabilidade da afirmação de que eu moro na Bahia ser correta, mas não significa que ela resolveu tudo, né? Então, não significa que é certo agora, é 100%, né? Enfim, eu posso dar outras evidências, então. Por isso é importante não dar apenas uma evidência na hora que a gente quer defender alguma coisa, né? Mas dar evidências diferentes. Então, por exemplo, eu posso mostrar para vocês o comprovante das disciplinas que eu estou ministrando aqui na UFBA. Então, bom, ele tem uma conta de luz no nome dele e está ministrando disciplinas na UFBA, né? E eu mostro o comprovante aqui para mostrar para vocês aceitarem mais isso.
Eu posso mostrar o meu comprovante de votação, por exemplo, mostrando que eu voto em Salvador, né? Enfim, então o que eu estou mostrando para vocês aqui? Que eu posso dar evidências empíricas para defender essa conclusão, né? E aí eu estou construindo um argumento que não apenas é válido em termos de estrutura aqui, mas que ele é cogente ou convincente, no sentido de que eu estou dando mais evidências para defender essa conclusão, né? Tá, vamos ver um outro. Não sei se ficou alguma dúvida em relação a isso. Senão eu dou esse segundo exemplo e acho que está tudo ok, né? Então a ideia é que dá outro exemplo. Eu acho que tem 3 exemplos, né? Tem mais um, se não me engano. Então, digamos que a gente queira concluir, né, que eu sou um estudante da UFPA, né? Agora pensando em vocês. Quero tirar essa conclusão aí, mas eu quero defender isso, né? Quero trazer um argumento para fazer isso de forma racional, não simplesmente afirmar sou estudante da UFPA, né? Que também é válido, a gente pode falar isso. Mas digamos que a gente quer dar um argumento que justifique, né? Que embase essa afirmação de que eu sou um estudante da UFPA. Então, vocês podem dizer assim, eu fui aprovado pelo vestibular da UFPA, por exemplo, né? E aqui eu coloquei E1 no sentido de ser uma primeira evidência, uma evidência 1, tá? Porque depois eu vou dar outras agora, só para talvez ficar mais explícito para vocês. Então eu fiz uma premissa, né, para justificar essa conclusão de que eu sou estudante da UFPA porque fui aprovado pelo vestibular da UFPA. Ou enfim, eu tenho uma evidência ali que justifica a conclusão. A gente poderia pensar, né, sendo chato aqui, sendo cético no sentido de eu quero mais evidências para aceitar isso, né? Claro que esse tipo de questão que eu estou falando normalmente não se pede tanta evidência, né? Mas eu não quero dar algo complexo para vocês para a gente pensar sobre um argumento. Então, algo simples que tem a ver bastante com o nosso dia a dia para pensar, enfim, como tornar um argumento mais explícito e mais convincente. Vocês podem pensar, enfim, para teorias científicas, para coisas mais complexas. Então, mas todos que foram aprovados no vestibular da UFBA ingressaram na UFBA, de fato, né? Vocês não podem ter sido aprovados e, na verdade, não alguém que está dizendo que estuda na UFBA, simplesmente dizer que foi aprovado no vestibular da UFBA significa ou implica que é um estudante da UFBA, né? Só porque foi aprovado no vestibular, pode ser que tenha sido aprovado, mas não ingressou na UFBA, não se matriculou, por exemplo, né? Então a gente tem a partir dessa crítica, o que é isso aqui? Isso aqui, essa pergunta é uma objeção, uma certa crítica, um exame mais minucioso que a pessoa vai fazer. Bom, peraí, essa premissa, ela não garante tanto essa conclusão aqui. Existe um caso em que essa premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Quando? Quando alguém que foi aprovado no vestibular da UFBA não ingressou na UFBA e não virou estudante, né? Então aqui a pessoa está justamente examinando criticamente o argumento e dizendo, olha só, eu posso aceitar essa premissa sem aceitar essa conclusão, né? Como que eu posso fortalecer esse argumento de forma que isso seja mais forte para estabelecer a conclusão? Então eu posso colocar uma nova premissa aqui. Por exemplo, né, eu estou com a mesma conclusão que eu quero estabelecer, tenho a mesma premissa aqui, que está acima, né? Aí eu coloco mais uma premissa, que é eu estou matriculado em formulação de problemas de pesquisa, né? No caso vocês, então, pensando, né? Estou matriculado em formulação de problemas de pesquisa e fui aprovado pelo vestibular da UFBA, daí eu posso concluir que eu sou um estudante da UFBA. Parece que agora ficou mais forte, né, o argumento. O argumento está mais convincente, está mais cogente. Tá? Só para mostrar, né, uma forma de, então, dar mais força para o argumento, trazer um argumento mais bem elaborado, que seja mais convincente para alguém que está querendo examinar racionalmente o argumento, né? Está querendo levar a sério essa afirmação e está querendo evidências para isso, né? Então aqui foi dado então primeiro uma evidência, depois 2, né? E o fato de ter dado mais essa evidência, notem como isso aumenta a probabilidade dessa afirmação, né? Então isso não garante completamente aquilo que eu mostrei para vocês, mas a ideia é que possa aumentar a probabilidade. Então a gente pode ver P1 e P2 aqui como sendo evidências em favor da conclusão, porque aumenta a probabilidade dessa conclusão ser verdadeira. E aí lembrem daquela ideia, né? A crença, é interessante, se a gente está sendo racional, que a crença esteja ajustada às evidências. Quando eu dou essa evidência e essa outra, eu tenho mais forte a crença nessa conclusão, né? Porque agora eu tenho mais uma evidência para isso. Um terceiro exemplo, né? Eu posso concluir que tenho 2 garrafas d'água aqui comigo, né? Eu quero concluir isso, né?
Como é que eu posso argumentar em relação a isso? Então, posso dizer para vocês, né? Aqui agora só tem uma, mas vamos fingir que aqui está uma garrafa e aqui está outra, né? Eu mostro duas garrafas para vocês. Bom, eu já tenho uma evidência aí interessante, né? Tenho duas garrafas aqui comigo, mostrei para vocês, enfim. Aqui e aqui, vocês estão vendo num vídeo, né? Vocês estão confiando nisso em alguma medida. E eu mostro as duas garrafas para vocês. Bom, tem uma evidência aí a favor dessa conclusão, né? Vocês não estão aceitando cegamente, mas estão vendo essas duas garrafas, né? Isso aumenta a probabilidade da conclusão ser verdadeira. Bom, ainda essa conclusão ainda a gente pode, a evidência ainda pode ser vista como, bom, tá? Será que ela é forte o suficiente? Alguém pode pedir mais evidências. Então, digamos que alguém seja mais cético, diga, eu quero mais evidências para aceitar que tu tem duas garrafas aí contigo, né? Então, bom, nesse caso não é uma evidência empírica, aqui eu quis dar um exemplo para mostrar que nem toda evidência é empírica, né? Nesse caso, é que é bastante óbvio, mas a gente precisa assumir essa premissa, senão não dá certo. Que é o seguinte, 1 mais 1 é 2, né? Isso, na matemática a gente aprende isso, nem questiona, né? Mas o ponto é que matematicamente, né, na linguagem da matemática, enfim, a gente pode estabelecer que a soma de duas unidades é igual, a soma de duas unidades separadamente é igual a duas unidades, né? Então, uma unidade mais outra unidade é igual a duas unidades, né? Então, eu mostrei duas garrafas d'água, na verdade eu mostrei dois objetos aqui, e ao mostrar dois objetos, vocês já estão fazendo a soma, de que isso significa duas garrafas, porque está somando cada um deles, né? Então, só para mostrar que muitas vezes a gente precisa de elementos que também são evidências, a gente pode pensar, mas não evidência empírica, mas que é uma razão também para defender a conclusão, né? Se P2 fosse falsa, a gente não teria, não poderia estabelecer essa conclusão. Então, P2 é importante aqui, né? Alguém poderia, então, ser cético para pedir mais evidência e dizer, será que eu tenho apenas duas garrafas aqui? Né? Enfim, será que isso justifica que eu tenho duas e não três ou quatro garrafas d'água? Então, aqui a gente tem o mesmo argumento, as mesmas premissas, a mesma conclusão, né? Uma evidência empírica, uma razão que pode ser vista como evidência, mas não é empírica. E a gente pode colocar uma outra premissa aqui para esse argumento. Só vou ver o que colocaram no chat. Aqui o Marcelo perguntou se 1 mais 1 igual a 2 é um axioma, né? Eu acho que, na verdade, Bom, na matemática tem a diferença entre axioma e teorema, né? Um teorema é algo que tu deriva a partir de axiomas, né? E essa derivação é bem parecida com argumentos. A gente pode derivar, a partir de premissas, derivar conclusões, né? Na matemática, a gente está derivando, enfim, certas estruturas matemáticas, né? Certos números, certas funções, equações, enfim, a partir de certos axiomas, né? Então, 1 mais 1 ser igual a 2 é um teorema que vem de um axioma mais geral, que daí eu não sei dizer exatamente qual é, mas que tem a ver com a soma, né? Com a função soma e como que a função soma se estabelece, né? Então, 1 mais 1 igual a 2 é um teorema, no sentido de que ele pode sim ser derivado de um axioma, né? E por isso a gente não precisa de evidência empírica, a gente simplesmente, se aceita o axioma, a gente aceita esse teorema de que 1 mais 1 é igual a 2. E esse axioma, na verdade, explica como que a função soma funciona, né? E aí, nesse caso específico, de 1 mais 1 é igual a 2, está seguindo aquele axioma que diz que a função soma funciona dessa forma, né? Que, por exemplo, uma unidade mais tantas unidades, né, vai ser... a gente pode somar aquilo, né? E vai ser igual, né? Vai ter uma equivalência quando a gente faz essa soma. E isso não é tão simples, né? Na matemática, a gente assume isso, mas matematicamente é complexo, na verdade. Mas como é um teorema que vem de um axioma bem fundamentado, a gente pode ver, talvez tu pensou axioma nesse sentido, é algo que está dado pela linguagem da matemática, não tem como a gente questionar, a não ser que modifique a própria função soma. Sim, esse é o caso, né? É algo que não poderia ser diferente, a não ser que a gente modificasse a própria linguagem da matemática, né? E aí, quando a gente modifica a linguagem da matemática, a gente tem vários problemas, né? Quando modifica isso. Então, a gente mantém, na verdade, esse axioma e mantém o teorema que vai dizer isso.
Eu posso também dizer, então, numa outra premissa, para continuar defendendo o argumento, que eu não tenho outras garrafas aqui. Eu posso mostrar aqui a câmera, enfim, para vocês. Mostrar, olha, não tem mais nenhuma garrafa aqui na minha volta. E isso é mais uma evidência forte de pensar que eu tenho 2 garrafas e só 2 garrafas aqui comigo. Né? Então, estou construindo o argumento, tornando ele cada vez mais cogente, né? Cada vez mais convincente, não convincente por meios, enfim, ilegítimos, né? Mas racionalmente convincente. Né? Estou convencendo, todo o argumento ele tem um aspecto de convencimento. Né? O argumento ele quer estabelecer uma conclusão a partir de premissas, quer mostrar que aquilo está bem justificado. Né? Então, tem esse aspecto de convencimento do público, enfim, de quem está lendo, quem está ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, ele está mostrando isso de uma forma explícita para, se alguém tiver alguma crítica, poder olhar lá e ver onde que pode estar a crítica, né? E construir um argumento diferente. Né? Bom, e agora eu tenho, então, a ideia da atividade para vocês. Né? E aí, a gente pode... mostro essa atividade e a ideia vai ser que a gente se junte, vocês se juntem, né? É 2h14, tem até 2h50, então tem mais uns minutinhos. Se a gente não conseguir discutir a atividade, ou se não conseguirem finalizar mesmo, a gente pode depois discutir na próxima aula, né? Ou até finalizar na próxima aula. Mas a ideia é que isso não é simplesmente uma questão probabilística, né? A gente utiliza muito estatística e teoria de probabilidades, né? Que a gente pode ver como dentro da matemática. Mas essa noção de álgebra da matemática, de números ali, não envolve questões de probabilidade, é mais da própria linguagem da matemática mesmo. Sai de axiomas e a gente parte de axiomas e constrói teoremas. Né? Então, na matemática, o que a gente faz na ciência empírica, por exemplo, muitas vezes, que é construir uma nova teoria e embasar ela com evidências, né, que pode ser algo muito interessante, alguém construir uma nova teoria, enfim, muito interessante, que faz a gente pensar de maneira muito diferente do que vinha antes, e dar boas evidências para aquilo, né? Isso parece algo bem interessante. Na matemática, o que se faz muitas vezes é partir de certos axiomas e conseguir mostrar que dá para derivar um teorema a partir dali. Né? Ou, enfim, notar que tem outro axioma ali oculto que ninguém estava vendo, explicitar ele e tirar uma outra conclusão, que seria um outro teorema, e assim a gente vai construindo toda uma teoria da matemática, né? De como que a matemática funciona. É bem diferente das ciências empíricas. Né? Então eu vou só... Eu fiz essa pausa, esse parênteses aí, mas explicar a atividade para vocês, né? A ideia é que vocês construam um argumento e que possam avaliar ele também. Não simplesmente construir o argumento e achar que o argumento está bom, mas que vocês possam construir e ao mesmo tempo avaliar ele para isso. Já vai. Então a ideia é que vocês possam só escutar aqui a ideia da atividade. Então, primeiro lembrando a estrutura de um argumento, né? Ele é feito por premissas, conclusão e a inferência, que é aquilo que estabelece faz com que as premissas, das premissas a gente possa derivar a conclusão, ou que estabelece a conclusão a partir das premissas, né? Então, as frases de um argumento vão ser sempre premissas e conclusão, mas a gente está sempre fazendo uma inferência aí, que faz com que essas frases não sejam soltas e sim possam ser chamadas de premissas e conclusão de um argumento, né? Então, uma frase pode ser premissa num argumento, pode ser conclusão em outro. Né? Então, não tem algo assim que está dado na frase que faz ela ser premissa ou conclusão. Vai depender do argumento que a gente quer estabelecer. Né? Talvez isso não fique tão claro para vocês, mas a gente vai vendo isso ao longo da disciplina e da atividade aqui também. Então, a minha proposta para vocês é assim, que vocês tentem defender uma afirmação, que essa afirmação vai ser a conclusão do argumento, então. É interessante que essa afirmação pareça razoável para vocês, né? Que vocês possam tentar defender elas utilizando razões ou evidências, através de um argumento. Né? Esse argumento é um argumento baseado em evidências. Todo argumento, na verdade, é baseado em evidências no sentido de razões que a gente dá. Né? Agora, um argumento pode ser visto como ruim se aquilo que é tomado como razão ou evidência não constitui boas evidências ou boas razões para aquela afirmação. É uma crítica que a gente pode fazer. Mas se alguém está tentando dar um argumento, alguém está tentando dar evidências ou razões para uma certa conclusão. Esse é o ponto. Então, depois de pensar isso, né, de tentar defender essa afirmação através de um argumento, a ideia é que vocês tentem avaliar criticamente o próprio argumento que vocês construíram. Né? Então, aqui é defender o argumento, de fato, é tentar construir ele da melhor forma, depois é avaliar criticamente o argumento que vocês construíram. Como é que vocês vão fazer essas duas coisas, na verdade, né? Então, como é que vocês vão fazer isso? Estruturar o argumento, em termos de frases, que vão ser premissas e conclusão, e depois avaliar criticamente isso.
Então, primeiro ponto, né? A ideia é que vocês definam a conclusão do argumento, é a afirmação que vocês querem defender, né? Isso aqui, ó, defender uma afirmação que pareça razoável. Isso é interessante vocês pensarem, vamos pensar nessa conclusão e vamos pensar como que a gente defende ela. Tá? Não tem nenhum, pode ser algo bem simples, enfim, vocês podem, não precisam demorar tanto para que conclusão vocês vão estabelecer, né? É só um exercício que pode ser de diferentes, não precisa ser da ciência, pode ser, enfim, coisas bem próximas da gente, assim, diárias, que ajude vocês a fazer esse exercício, né? Então, a ideia é que vocês consensuem, né, cheguem num consenso que conclusão vai ser a do argumento, e depois vocês definirem as premissas do argumento. Ou seja, aí vários de vocês podem pensar, bom, o que pode atuar como premissa para defender essa conclusão, né? Então, as premissas são as afirmações que vocês utilizarão para fundamentar a conclusão, né? Então, algo que vai ali aumentar a probabilidade da afirmação ser verdadeira. E o ponto 3, então, tem a ver com isso, avaliar criticamente, né? A ideia é que vocês avaliem criticamente cada uma das premissas. Então, depois de fazerem isso, a ideia é que vocês possam olhar para cada uma das premissas e pensarem quão boas estão essas premissas, né? Avaliar também se a conclusão pode ser adequadamente inferida a partir das premissas. Então, quando alguém está querendo fazer uma avaliação crítica de um argumento, está querendo examinar um argumento, que eu vou querer que vocês tanto construam um argumento quanto avaliem ele, examinem ele, a ideia é que vocês possam, ao avaliar ele, olhar para as premissas e olhar se aquelas premissas geram a conclusão, né? Ou aquela conclusão pode ser inferida a partir das premissas. São as duas coisas importantes para ver quando a gente está analisando um argumento. Será que as premissas são boas? Será que a inferência que vai das premissas para a conclusão também é boa? Então, vocês podem pensar por aí, né? Aí a ideia é que eu vá ajudando vocês. E a gente vai fazer isso no início da aula que vem também, que provavelmente não vai dar para finalizar agora. E aí, qual a ideia final aqui? Então, é que depois de vocês construírem o argumento e avaliarem ele criticamente, vocês possam qualificar o argumento, né? Por exemplo, vocês podem ver, bom, essa premissa realmente não estava muito boa, vou melhorar ela. Então, vocês podem modificar as premissas ou a conclusão para que o argumento fique melhor. Então, a proposta é uma ideia que vocês construam um argumento e possam melhorar ele, porque depois de construir, vocês vão examinar ele criticamente e vão poder melhorar o argumento, né? Talvez colocar mais uma premissa, talvez modificar a premissa para deixar ela mais explícita, não parecer que está falando uma coisa que vocês não querem, ou, enfim, colocar mais uma evidência importante ali. A ideia é que vocês façam esse exercício, então, que é duas coisas, é construir o argumento e avaliar ele, né? E ao avaliar, vocês podem modificar aí o argumento.